É possível acompanhar consultas e exames agendados na rede estadual de saúde diretamente no celular via WhatsApp. Com a assistente virtual do Saúde AM Digital, você conta com um canal seguro para confirmar, remarcar ou cancelar sua consulta ou exame sem sair de casa. Se você receber uma notificação no WhatsApp pelo número 92-3190-1504, responda a nossa mensagem e ajude a otimizar os atendimentos na saúde. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Eu começo agora o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Todos os sábados eu estou aqui com vocês, mas hoje eu resolvi sair do nosso estúdio, onde a gente grava o programa todas as semanas na Dinâmica, e vim conhecer um lugar excepcional. Quando eu falo excepcional é porque um projeto como este tem que ser mostrado, tem que ser dividido com todos vocês. É a Vila Saiçu. O que significa Saiçu em Tupi-Guarani? Coração. Então, a partir daí a gente vê que o projeto, a casa, todo esse lugar aqui tem a ver com coração, com sentimento forte, com amor, com paixão, enfim. Todas as vezes que eu viajo pelo mundo afora, eu me apaixono por algum lugar, mas eu sempre sou trazido de volta de uma forma enigmática para a Amazônia, para a minha casa, onde eu nasci. Por quê? Aqui a Amazônia ela é cheia de mistérios, de segredos que só nós podemos decifrá-los um dia, ou nunca decifrá-los. Enfim, a Amazônia tem todo um apelo mundial, um apelo ligado ao meio ambiente, do sustentável. Enfim, são tantos momentos que a gente passa na Amazônia, tantas coisas boas que a gente soma nesta Amazônia, traz quando viaja para a Amazônia, busca também em outros lugares, mas leva da Amazônia para os lugares onde a gente visita, que tudo isso tem a ver com a nossa vida aqui na Amazônia. Eu estou aqui com a Cirrame Cruz e a Cirrame é responsável por todo esse projeto, por todo esse espaço aqui, que é uma casa de mais ou menos 2.500 metros quadrados, construída numa área de 10.000 metros quadrados. E Cirrame, obrigado por aceitar nos receber aqui, para que a gente possa dividir com os telespectadores, com as pessoas, o bom gosto de morar bem. Porque tem uma frase que diz que a melhor vingança que a gente pode ter é morar bem. E tem então tudo a ver com isso aqui. Você morar bem, você mostrar um projeto, um trabalho bonito, a qualidade dos parceiros, tudo isso envolve nas suas ideias que o teu escritório realizou aqui nesta casa. Júlio, é um prazer enorme estar aqui com você e com toda a sua equipe. Dizer que só poderia ser você. Obrigado. Nesse programa maravilhoso que todos nós amazonenses conhecemos e, na verdade, te admiramos há muito tempo, né? Obrigado. Por todo o brilhante trabalho no colunismo que você sempre fez. E, assim, é uma honra, é um prazer enorme, primeiro, ter aceitado, né, ter sido convidada para fazer esse projeto, que foi, assim, um desafio muito grande, porque, como você mesmo falou, é um terreno muito grande, é uma obra, assim, de proporções enormes, ocupou por um ano, basicamente, todo o meu escritório, mas me deixou muito feliz, porque, principalmente, a família para a qual nós fizemos amou, frequenta aqui todos os finais de semana, e é muito bom, é muito gostoso ver também que, apesar de nós termos usado materiais assim incríveis aqui, a gente também tem um high-low, né? Comprou coisas fora do país, enfim, coisas incríveis dentro do país, objetos e tal. Nós também temos o high-low, né? Compramos também muita arte, muito artesanato, porque
é, como você disse, uma vila no meio da Amazônia. Então tem que ter toda essa pegada, essa parte ancestral, não é, que nós amazônidas temos. Então eu acho que foi isso, foi bem o sofisticado, o encontro do sofisticado com as nossas rústico, raízes, o natural, né? Com o natural, exato. com o artesanato, com um pouco de tudo, que a gente observa em muitos pontos da casa, né, do projeto, né? Tem cestaria, tem aqueles peixes que transformaram numa luminária, ficou muito bonito, que você trouxe do Nordeste, né? Exato, aqui nós temos uma curadoria, Júlio. Eu trouxe peças da Indonésia, eu tenho peças aqui de Milagres, eu tenho peças de vários lugares, do Rio, de Paraty. Então, assim, você pode imaginar, óbvio, de São Paulo, enfim, coisas que nós trouxemos da Itália também. Então, eu acho que esse é o DNA da SMC, né? Trazer um pouco de tudo e fazer um ambiente que as pessoas se sintam acolhidas, né? Porque eu acho que, acima de tudo, por mais que nós aqui tenhamos usado peças com, né, um valor agregado, enfim, as pessoas se sentem acolhidas. E eu acho que a decoração, um bom projeto é justamente esse, né? Quando as pessoas, para quem você está projetando, se sentem acolhidas, se sentem, não é, num ambiente que não Com causa certeza, esse distanciamento. Que não é como se não fosse você não pertencesse àquele local, né? Porque existem alguns momentos assim, né? Que você encomenda para um profissional um projeto, mas quando você chega, você gosta, mas como se você não pertencesse àquele local. Aquela casa não fosse sua. Mas é o contrário, aqui a pessoa se sente acolhida, porque a casa tem a cara dos donos da casa. Exato, e é isso que a gente tem que buscar muito, a personalização. E nessa personalização, como você bem disse, não está só os donos, mas sim as pessoas. Os convidados, a família, as pessoas que vão conviver naqueles ambientes, não é? E aqui a gente sabe, todas as pessoas que circulam por aqui são pessoas que estão no mundo, né? Acabam viajando, conhecendo. Então, nós justamente quisemos trazer um pouquinho de cada coisa que a gente viu, que, lógico, tinha a ver aqui, né? Então, eu acho que nós conseguimos. Agora, Cirrame, muitas vezes as pessoas que vão fazer uma obra em casa ou compram um apartamento, o primeiro apartamento, elas acham que o profissional da arquitetura e design de interiores, eles custam muito caro, mas muito pelo contrário. Você contratar profissionais dessa área, eles ajudam a você economizar e a não fazer gastos desnecessários e não cometer erros que vão comprometer toda aquela estrutura do seu projeto, né? Quando você tem ideias boas, mas você não consegue colocar todas no papel e colocar em prática. Então, Júlio, hoje em Manaus nós temos ótimos escritórios, muito bons profissionais que estudam fora, que fazem curso. Então, hoje não é mais necessário você ir atrás de um escritório de fora de Manaus. E em relação aos custos, eu acredito justamente no que você falou. A gente tem escritórios aqui que tem todos os valores, né? E assim, é muito importante você ter um profissional, porque muitas vezes, né, você não consegue saber onde estão todos os materiais, né? Então a gente consegue saber o que usar, combinar, o que usar, o que ficar combinar. Exagerado, né? Exato. E uma coisa muito importante é equilibrar, né? Eu acho que um bom profissional consegue equilibrar a personalidade do cliente, né? As coisas que ele está buscando, colocar tudo dentro de uma ideia que pareça mais, né, palatável, né? Porque, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Eu tinha uma cliente há muito, muito tempo atrás que adorava vermelho. Então a gente ia na casa dela, as almofadas, o tapete, as cortinas, tudo era vermelho. Meu Deus, eu tinha vontade de sair correndo. Mas aí eu pensei assim, olha, eu entendi que você gosta de vermelho, a gente vai colocar em detalhes e tal. Você vai ter a presença do vermelho que te motiva, que te dá, né, essa energia, mas não vai ser uma coisa que vai oprimir as outras pessoas quando estiverem aqui. E isso é muito importante, né? Porque através da arquitetura e de interiores também você cura pessoas, famílias, entendeu? Eu tive também um caso que foi bem marcante na minha vida, uma família que não sentava para almoçar nem jantar nunca, porque não tinha um espaço definido dentro do apartamento. Então, a partir do momento E é horrível quando você não tem esse espaço definido, porque a família, inclusive, se afasta. Um come do quarto, outro come na cama, outro come em cima do fogão, outro come sentado na sala.
não tem aquela confraternização familiar diária, né? Exato, e é tão importante. E eu recebi, depois de executar esse projeto, uma cartinha dizendo, nossa, hoje eu tenho outra qualidade de vida com a minha família, muito obrigada por ter... Porque, inclusive, a pessoa disse, não, a gente nunca senta para almoçar. Eu digo, não, gente, vocês vão sentar para almoçar. Então, eu acho que o nosso trabalho, além de tudo, tem muita responsabilidade. Um lado psicológico que fala mais alto também, né? Porque é a união de uma família, né? Que vai viver naquele lar. Existe casa e lar. Uma diferença entre casa e lar. Todo mundo tem casa, mas nem todo mundo tem lar. Lá é aquela coisa de união, de fraternidade, de carinho, de amor. E isso é um lar. E quando você faz refeição junto aos demais familiares, você evidentemente está trocando energias positivas e sabendo de um pouco da vida de cada um integrante da família que faz parte, que mora naquele lar, né? Como era antigamente, da época da sua avó, que todo mundo sentava e contava e dizia. E é o momento que você pode ver se o seu filho está bem, se não está, não é? Acho que é aquele momentinho que você... Uma sala de jantar, então, é importante numa casa? Muito, Júlio, muito. O local onde você reúne... Faz a refeição. Faz a refeição, eu pontuaria isso e a cozinha, né? Dizem sempre que a cozinha é o coração de uma casa, né? Eu diria que esse momento realmente de você sentar, de você fazer uma refeição, é muito importante. E eu sempre digo também que é muito importante você ter a sua relação, a relação profissional e cliente, ela tem que ser como um casamento, onde a extrema verdade tem que ser dita sempre. É como se eu também eu não gostei, eu tenho esse valor para trabalharmos, entendeu? Eu consigo ir até aqui. O que às vezes falta é a clareza, né, entre o cliente e o profissional. Porque se você tiver isso, é tranquilo, né, Júlio? E o cliente fica, às vezes, constrangido de dizer qual é a limitação dele financeira. Exato. E o profissional quer mostrar o melhor para o cliente. Então, ele acaba exagerando e o cliente constrangidíssimo de não tenho esse dinheiro, mas não vou falar. Esse casamento, essa relação tem que ser muito aberta. Igual como a gente vai no médico, que conta tudo que a gente tem. Igual quando a gente vai ao advogado, que a gente conta toda a situação da gente. Igual quando a gente vai se confessar com o padre também, que tem confessado. Não Exatamente. Pode ter segredos, não é? Claro, e assim, todos os nossos clientes passam primeiro por um briefing, não é? Onde nós vamos perguntar se ele gosta de ler à noite, já para pensar numa iluminação para aquele momento, entendeu? Você lê na cama, você lê num sofá, onde é que você gosta de receber, quais são os melhores, você toca piano, você tem algum instrumento que você curta ou goste. Então, assim, a gente tem que entrar na vida do cliente para poder projetar com personalidade, né? E também eu acho muito importante, se você tiver objetos, não é, que estão na sua família, a gente trazer isso. Eu tenho muita preocupação em relação às mudanças exatamente por isso. Eu tenho objetos que fazem parte da minha vida, inclusive peças chinesas, como um bar chinês, e outras peças que me acompanham ao longo dos 61 anos, então, vamos dizer assim. Então, tudo aquilo, eu não quero me desfazer. Eu gosto de dar algumas coisas para algumas pessoas que vão ter o cuidado de mantê-las. Mas nem tudo eu gosto de me desfazer. Não que eu seja apegado aos bens materiais, né? Mas são lembranças. Mas são lembranças da tua vida. Peças que fazem parte da tua vida. Então, isso aí pode ser colocado na decoração do cliente, da pessoa que vai morar na casa? Deve. Sem que o design de interiores interfira, o arquiteto interfira, não, Júlio, o decorador interfira? Eu digo que deve, mas, por exemplo, se você tiver um objeto que está mal cuidado, aí você pega, pinta. Inclusive, eu vi uma coisa muito bacana nessa última feira de Milão, como existem empresas hoje fora que pegam móveis assim de antiquário, bem antigos realmente, ou então da própria família, e dão uma nova roupagem, trazem esse móvel, né, por exemplo, um aparador, e trazem com uma releitura, releitura diferente, entendeu? E eles acabam às vezes vendendo por um preço assim absurdo, porque é uma peça única, né? Sim, isso aí é importante. Agora, Serrame, o quarto do casal, o quarto da família, de que maneira a pessoa deve escolher? Também a partir das cores preferidas, ou existem cores que são apropriadas para o repouso? Porque quando você está no quarto,
É bonito, quem gosta de vermelho, por exemplo, queria uma parede toda vermelha. Eu fiz uma vez, há muitos anos, uma parede toda vermelha. As pessoas ficavam chocadas, não no quarto, né? Quando elas entravam, já fiz uma parede toda laranja, né? Enfim, eu sempre tive umas ideias muito loucas, como leonino, né? Mas você estava se conhecendo, né? Mas Experimentando. E essas cores também influenciam no teu dia a dia, você que faz esses estudos, para mostrar para o cliente? Claro, Júlio. Na verdade, por exemplo, o laranja abre o apetite. Como o amarelo vermelho também, né? Exato, Os fast food amarelo. têm o amarelo, né? Exatamente. Então, existe toda essa leitura. Eu realmente prefiro tons mais pastéis para dentro do quarto, né? Eu acho que é mais bacana. Assim, lógico, se é uma jovem, né? Se é um rapaz e quer abusar aí nas cores, a gente faz porque fica lindo, né? É bem sobre um tempo rápido, né? Ali, a jovem está ali com 15, até os 18 ela quer o pink, não sei o quê, aí daqui a pouco ela já vai para uma outra pegada. Então isso aí também tem que ser muito analisado e é muito bacana conversar com todas as pessoas que compõem a família, né? Para você fazer uma coisa bem mais acertada, né? Esses são os detalhes que a gente deve observar sempre. Agora, nós vamos para o próximo bloco, mas eu quero falar com você, deixar uma pergunta aqui no ar. A idade influencia na decoração, no projeto, na arquitetura, no design de interiores? Como é que a gente deve escolher as cores para nós vivermos? Como é que nós devemos optar pelas peças que vão compor os cenários? Tem a ver com a idade ou a gente deve ter limitações ou não ter limitações? Daqui a pouco eu retorno da Vila Açaí-Sul, conversando com a Cirrame Cruz sobre os projetos de decoração, de arquitetura, de design de interiores, enfim. Tudo isso que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, porque nós temos que viver bem, nós temos que buscar viver bem sempre. E viver bem a partir do lugar onde a gente mora, onde a gente trabalha. Daqui a pouco eu volto. Tem mais em comum aqui com a Cirrame Cruz. Até daqui a pouco. Agora é possível acompanhar consultas e exames agendados na Rede Estadual de Saúde diretamente no celular via WhatsApp. Com a assistente virtual do Saúde AM Digital, você conta com um canal seguro para confirmar, remarcar ou cancelar sua consulta ou exame sem sair de casa. Se você receber uma notificação no WhatsApp pelo número 9231901504, responda a nossa mensagem e ajude a otimizar os atendimentos na saúde. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Eu estou retornando com o Em Comum pela Inove, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação, conversando com a Cirrame Cruz, que tem um escritório de arquitetura, design de interiores, enfim, uma profissional que tem qualidade no mercado amazonense. E a gente está garimpando ideia, nós estamos visitando a Vila Açaí-Sul, que fica em Manaus. É um projeto maravilhoso, fabuloso, realizado pelo escritório dela. E eu estou fascinado, vamos dizer assim, com todos os detalhes. E no bloco anterior, eu perguntei da Cirrame o seguinte: todos os detalhes, tudo que a gente pode fazer tem a ver com a idade? Cores, materiais, enfim. É uma curiosidade que eu tenho, porque eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo alguns problemas, inclusive de locomoção, né? Em relação aos caminhos por onde a gente anda, enfim. Nós temos que ter muito cuidado em relação à idade, porque tem criança, mas tem o adulto, né? O idoso, né? Então, tudo isso tem que ser bem escolhido, Cirrame, por um profissional, pelo cliente também? Júlio, com toda certeza, a arquitetura de interiores, principalmente, ela tem que ser muito pessoal.
Por exemplo, se você tem crianças em casa, a gente opta geralmente por móveis mais circulares, né, que não tenham pontas, que a criança possa não se machucar. As coisas têm que ser muito bem fixadas, né? Por exemplo, já idosos, que é o outro extremo, né, a gente tem que ter pisos que já sejam antiderrapantes. Nós não podemos ter aquele porcelanato, né, brilhoso, tipo espelhado. Que inclusive está fora de moda, né, Serrano? Exato, já caiu, né? Mas tendência é essa coisa. Por enquanto é esse chapado mate, daqui a pouco ele retorna e é esse aqui é o mundo da tendência, inclusive na moda, né? Mas eu realmente prefiro esses mates, né? Mas com certeza, inclusive a automação hoje em dia, ela modificou muito, ela simplificou, né? Então você pode ter um iPad onde tem ícones bem grandes, entendeu? E você pode clicar lá muito para facilitar a utilização dos equipamentos que você utiliza todos os dias, né? Exatamente, cortinas automatizadas para o idoso, às vezes, que está ali, está no momento mais doentinho, então ele não precisa levantar da cama. Então, assim, tem uma série de coisas, tudo muito bem iluminado, né? Você não precisa usar todas as luzes que você projetou, mas às vezes para um idoso é muito importante ter aquela iluminação pontual, onde ele vai, né, circular. Também não deixar muitos móveis para ter justamente essa circulação livre, dentre outras coisas, né, Júlio? Agora, os detalhes em relação às cores, Serrame, também as escolhas das cores têm relação com a idade? Como Sim. Nós estávamos falando também dos jovens no bloco anterior, né? Aí eu fiquei curioso em relação a isso, porque a gente deixa de gostar dos amarelos, dos verdes, limão, enfim, para gostar dos tons pastéis. Eu estou na fala dos tons pastéis, né? Do nude, do bege, do azul clarinho, enfim. Eu deixei de gostar daqueles bem espalhafatosos, vamos dizer assim, aquelas cores bem espalhafatosas, porque eu acho que não combina mais com a minha idade, aos 61 anos, a não ser que eu fosse um artista, tivesse que usar esse tipo de cor no palco, né? Mas na casa também isso influencia muito na hora de escolher, de montar uma casa? Júlio, com certeza. Num jovem, por exemplo, se você deixa um quarto de um jovem mais azul, mais escuro, provavelmente ele vai ter um pouquinho mais de preguiça para acordar. Então você tem que deixar cores e uma iluminação que deixa ele mais ativo, né? E já para os idosos, não. A gente já deixa cores mais, né, pacíficas, pastéis, porque realmente já agride um pouco, né, Júlio? Então eu acho que tem tudo a ver, mas depende do cliente, né? Eu tenho clientes que adoram cores fortes, que sentem necessidade daquela energia que a cor traz, né? Então aí a gente deixa tudo de acordo com o cliente, sempre. Agora, Serrano, é uma tendência também muito grande do mercado, principalmente em Manaus, a ampliação da sala com a varanda, né? Fecha-se a varanda com a cortina de vidro e as pessoas usam muito, principalmente em Manaus, onde o calor é intenso e você é obrigado a utilização de ar-condicionado. Tem tudo a ver com a gente, ou a gente pode deixar a varanda aberta para criar plantas, para manter as plantas bonitas? Como é que a gente pode conviver com isso? Vamos dizer conviver, porque cada um tem a sua preferência. Tem gente que prefere uma sala mais ampla, sem a varanda, e tem gente que prefere a sua varanda, como é o meu caso. Eu acho mais bonito uma varanda aberta, com as plantas, com aquelas mesas, aquele café, aquele sol batendo. Cada um tem a sua preferência. Isso também tem a ver com a idade, com a escolha, com o projeto? Júlio, tudo tem a ver com como a gente está falando, a personalidade do cliente. Mas assim, eu acho que o Amazonas, né, Manaus, é extremamente quente. Então você acaba, por exemplo, você não vai na sua varanda durante o dia, né? Você não fica ali sentado com aquele sol a pino, não sei você, né? Mas geralmente... Não, evidentemente não, né? Que eu não pego nem sol, né? O Will, né, me proibiria. Mata a gente, mata né? a gente. O nosso dermatologista ia bater na gente. Amado. O Will, né? E assim, Júlio, eu acho que, na verdade, é bacana, assim, você ter essa questão do vidro, porque você pode deixar aberto ou fechado, né? Você pode ter o ar-condicionado, chegou ali as visitas, você quer ficar na varanda, você fecha o vidro e fica ali. Ah, não, hoje eu quero aberto. Deixa aberto, entendeu? Você tem É um investimento, então, que vale a pena quando você mim, tem uma varanda Júlio, grande? Porque você acaba deixando aquele espaço mais versátil, né? Você consegue usar. E hoje
hoje em dia a gente sabe que os apartamentos são bem menores, né? Então é uma área que realmente faz sentido, né? Faz diferença. Hoje em dia os apartamentos ficaram muito pequenos, né? Então a varanda pode ser integrada à sala sem qualquer problema. E mesmo mantendo as plantinhas, os bichinhos, os seus pets, os dogs podem circular livremente. Com toda Será certeza. que dá para ter passarinho? Não pode mais ter passarinho na gaiola, né? Mas eu acho que o australiano pode ainda, né? Não sei, né? Eu acho que sim. Eu tinha uma cacatua que eu adorava, chamava Oscar de la Renta. Ele era incrível e, na verdade, ele tinha anilha. Então, é tranquilo, Júlio. Bem legal. Então, e as plantas na varanda? Existe alguma tendência do paisagismo em relação às plantas que você coloca na sua varanda? Ou é livre? Você pode cultivar o que você quiser? Eu acho que é livre. A gente sempre tem que ver as plantas que estão bem na nossa região, que geralmente já eu gostaria muito de ter hortênsias aqui, mas não dá para ter. Não dá, elas iam ficar queimadinhas bem Queimadinha, rápido, né? né? Elas nem iam viver muito, né? Mas assim, Júlio, eu gosto muito de plantas de proteção espiritual, eu gosto muito. Não é cafona a espada de São Jorge? Porque tinha uma época que as pessoas diziam que toda casa de pessoa com um poder aquisitivo muito baixo tinha a espada de São Jorge, né? E tinha a ver com alguma proteção. Mas então não é cafona, não é demodê. Então, Júlio, eu acho que... É cor do que você gosta. A gente está vendo ali as Marta Rochas. Exatamente. As Marta Rochas que estão lindas. Eu acho o seguinte, que não existe mais isso, entendeu? Você pode ter na sua casa o que é bacana é você ser feliz, ter o que você acredita. Mas em relação às espadas de São Jorge, nós temos as lanças de São Jorge. Que são lindas elas são também. Mais pontudas, enfim, tem o mesmo... Né, Só não dá para colocar aquele ovo, né? Aquela casca de ovo em cima que antigamente colocava a casca de ovo. A casca de ovo em cima das lanças. Para as vitaminas, né? Para as vitaminas, ali descerem pelas plantas. Eu me lembro muito da minha avó, que você estava até perguntando a Dona Alia. A Dona Alia era fantástica e ela tinha um quintal. Então, assim, eu acho que é impossível você ter uma casa linda ou um apartamento sem verde. Né? Sem você ter sem a tua personalidade, sem né? ter a personalidade, a tua gente, cara. Sobre isso, né? A gente não precisa entrar num quadradinho, né? No quadradinho do que é a moda, no quadradinho do que é a tendência, e sim o que te faz feliz, não é isso, Júlio? Porque nós também estamos falando em relação ao paisagismo, a valorização do paisagismo num projeto. Aqui, por exemplo, você optou por deixar um paisagismo totalmente desconstruído, assim, não aquele paisagismo redondinho, né? Aquele paisagismo cortadinho, tudo feitinho, porque aqui, Júlio, é um sítio. É um sítio que na beira do rio, né? Na beira então do rio. Tem tudo a ver a desconstrução, né? Nada muito bonitinho, nada muito perfeitinho, cortado na régua. Exato, para cá nós quisemos trazer aquela coisa casa de vó, sabe, com árvores frutíferas. Nós temos aqui também uma belíssima oliveira bicentenária, né, com 200 anos, com documento, com tudo. Isso aí é uma planta que dá para comercializar e ganhar um dinheiro com essa planta. Júlio, você bem conhece as coisas boas, né? É verdade. Ela dá para comprar um bom carro. Um bom carro, não é um carrinho, não. E não é popular, não. Não é popular, não. É uma oliveira muito interessante. Mas tem todo o significado. Tem uma tradição família, da oliveira, não é? A oliveira é o símbolo da família. Eu tive, um pouco antes daquele terrível 7 de outubro, né, que acabou de acontecer ano passado, agora completou um ano, em Tel Aviv. Eu estava lá 2 meses antes. Eu amo Tel Aviv. É chiquérrimo, é lindo. Eu amo, é contemporânea, é fantástica. Exato. Ela é apaixonante, aquelas paradas de ônibus são maravilhosas. A gente não acredita que aquilo ali é em Tel Aviv, né? A maneira como os taxistas te atendem, né? Tudo. E lá, na verdade, a gente Você estava lá naquele... Eu estava lá 2 meses antes, entendeu? Inclusive, na época que eu estava, houve um atentado lá onde um cara matou 10 pessoas com uma facada e eu tinha um show para assistir à noite, né? Com facadas. E aí eu falei assim, e aí? Aí o guia falou assim, não, é tranquilo, pode ir, porque a gente está acostumado a lidar com isso. É o tempo todo tem carros explodindo e os vizinhos deles todos
rodeiam eles ali em volta, né? Exatamente, é muito louca toda essa situação, né? E agora se escalonou, né, para o Líbano, para tudo que está ali em volta, e assim, é uma tristeza, né, Júlio? Sim. Como as coisas, as pessoas estão tão focadas no ter, né, ao invés do ser, né? A gente estava falando ainda A gente vai falar daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai falar sobre espiritualidade. Vamos continuar falando do nosso projeto, que nós nos empolgamos com Tel Aviv. Eu já desci do aeroporto de Ben Gurion, numa tempestade, o avião quase aquaplanando, e eu apavorado, a Itália na época, mas a gente deixa Tel Aviv, daqui a pouco a gente vai lá para Tel Aviv. Vamos continuar falando do projeto. Em relação aos materiais, aos detalhes, você pode escolher tudo isso com muito bom gosto, né? E é isso que o profissional faz, o design de interiores, o arquiteto. Eles têm que casar, têm que ter um romance juntamente com o dono do projeto, né? Exato. E assim, Júlio, hoje a gente tem mecanismos para mostrar como o seu projeto vai ficar pronto, que seria o 3D, né? A gente faz uma renderização, coloca todos os elementos, todos os materiais, todos os móveis, e a gente mostra para o cliente para buscar a aprovação, né? E nesse caso, nós fizemos as imagens que ficaram, juro, tal qual o projeto. E o proprietário chegou a dizer para mim em algum momento: minha casa nunca vai ficar assim. Eu digo: me aguarde que ficará. Inclusive o forro, né? Que tem um detalhe do forro, o forro que é bem charmoso, né? Que não fugiu do gesso comum na nossa região em projetos, e você foi para um vinílico que tem todo o charme de uma madeira, né? Exatamente, porque até uma madeira natural, né? Exato, exatamente, para a gente não usar a madeira natural, mas não é, Júlio, um vinílico que a gente usa no piso, tá? Um é o próprio apropriado para forro. Para o forro, que seria da teto vinílico, entendeu? Nós adquirimos aqui na MD Revestimentos. Mas, assim, trabalhar com parceiros, como você estava falando... É isso que eu queria falar, dos parceiros. Como escolher esses parceiros? Bom, você já falou da vinílica, eu acabei te cortando, a gente está falando do forro. A SMC é uma empresa que está há mais de 15 anos no mercado aqui em Manaus. Então, nós já tivemos tempo de, né, conhecer todo mundo que fornece bem, pontualmente. E aqui nós trabalhamos muito com o grupo JP, não é? Tem produtos de alta qualidade. Maravilhosos. Né? Aqui nós temos todos os modulados Bom Tempo, tá? Que são impecáveis. A gente tem aqui duas marmorarias que são as melhores de Manaus, que é a Marmovidro e a de Qualitar também. A Primalute na iluminação. Nós temos a Porto Belo em todos os pisos, ou seja, nós nos aliamos a grandes empresas, a Artefato também, acho que você conhece, móveis, né? De alta qualidade. De altíssima qualidade. Inclusive, eu estive há pouco tempo em Nova York, eles acabaram de abrir uma loja de 1.500 artefato metros lindíssimo. Na Madison, um negócio assim absurdo. Então, assim, você se cercar de bons parceiros e de uma boa execução, entendeu? É fantástico para a gente conseguir esse produto final, né? Porque não adianta você escolher coisas belíssimas que não sejam executadas com primor, né? Então, essa parte da execução, eu diria que é crucial para um grande projeto. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco eu retorno com o Icomum, aqui diretamente da Vila Saiçu, conversando com a Cerrame Cruz. Nós vamos fazer um passeio agora na área externa da casa, que realmente é maravilhosa. É pena que o rio esteja seco, nós estamos na estiagem. Você pode voltar aqui, mas a gente vai mostrar depois, né? Mas nós vamos ver o cair da tarde aqui, bem característico nesta região. Daqui a pouco eu volto com mais Icomum, mostrando esse projeto maravilhoso e apaixonante. Até daqui a pouco. Agora é possível acompanhar consultas e exames agendados na Rede Estadual de Saúde diretamente no celular via WhatsApp. Com a assistente virtual do Saúde AM Digital, você conta com um canal seguro para confirmar, remarcar ou cancelar sua consulta ou exame sem sair de casa. Se você receber uma notificação no WhatsApp pelo número 92-3190-1504, responda a nossa mensagem e ajude a otimizar os atendimentos na saúde. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes,
formamos cidadãos íntegros, que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou retornando com o programa em comum aqui diretamente desta casa maravilhosa, conversando com a Serrame Cruz, que o escritório dela foi responsável por esse projeto. Fica aqui no meio da Amazônia, Amazônia fantástica, florida, exuberante. Eu não sei quais adjetivos usar para descrever a Amazônia que a gente tanto ama, que a gente tanto quer ver cada vez mais bonita, preservada, e a gente luta muito para isso. E a Serrame teve essa preocupação todinha de adaptar o projeto à região sem aquilo de, vamos dizer assim, de exagero, porque os materiais combinam com a natureza, conversam com a natureza. Aqui a natureza abraça a casa e os moradores são abraçados pela casa e pela natureza. Então todo mundo convive aqui harmoniosamente. Um casamento perfeito, um equilíbrio perfeito para que as pessoas possam curtir os momentos agradáveis aqui com amigos, familiares, com os animais, seus pets, enfim. Tudo isso faz parte de um projeto em relação a viver bem. Serrame, é tão bom quando a gente vê esta natureza, o rio está seco, como eu falei anteriormente, em relação por causa da estiagem, mas a casa aqui tem tudo a ver com a natureza. Ela conversa com a natureza conversa com ela e vive harmoniosamente. Júlio, nós trouxemos um estilo que ainda é pouco utilizado aqui em Manaus, que é o wabi-sabi, né? Que é justamente essa coisa de trazer a pedra, a água, o rústico os elementos também, da os natureza, elementos da natureza, entendeu? Verde para dentro da casa. A madeira. Assume a imperfeição, né, das coisas, né? Porque nós não somos perfeitos, enfim. Mas é muito incrível e nós trouxemos isso tudo como uma roupagem porque existia um projeto, né, feito por uma grande arquiteta que é a Cláudia Nerlin, e nós pegamos o projeto dela e na verdade o interior acabou abraçando o exterior. O exterior, exatamente. Nós modificamos aqui toda a área externa, também a fachada, fizemos acréscimos, né, e trouxemos mais para essa vibração do wabi-sabi, né? E assim, mas é muito, muito bom trabalhar como a gente estava falando, com pessoas capacitadas, e hoje nós temos aqui em Manaus, né? Os grandes parceiros das grandes empresas. Grandes parceiros, empresas. E a iluminação também, que a gente acabou não falando muito, da iluminação, né? Mas é importante também para um projeto, né? A iluminação. Totalmente, Júlio. Principalmente essa da área externa, né? Se você trabalha um paisagismo incrível, como nós fizemos aqui com a Jardinando, e você não tem a iluminação, você perde, né, o paisagismo durante a noite. Então nós fizemos isso, nós não quisemos nada muito iluminado aqui fora, que era justamente para deixar esse olhar mais, né, gostoso e tal, essa coisa mais penumbra, mais intimista, essa iluminação, né? mais âmbar, exato, mais intimista, entendeu? Então nós trouxemos isso tudo para a área externa, né, e essa iluminação da piscina que ficou lindíssima, fabulosa, né? Eu acho fabulosa. Que a cerejinha do bolo, né, não, Júlio? A gente tem a impressão que a gente está num daqueles hotéis assim luxuosos do mundo afora, né, curtindo assim momentos agradabilíssimos na área externa. Inclusive nós temos aqui um redário, nós temos um bar que é totalmente escondido, né, que ele abre quando é necessário servir os drinks. Nós temos um spa, nós temos uma jacuzzi, uma sala de massagem, uma sauna. Enfim, são todos os itens que foram muito bem pensados para este projeto, para este local. Exatamente, e assim, nós tivemos também móveis incríveis da Tideli, né, de área externa, porque é muito... a Tideli sempre com móveis fantásticos, são a prova... Maravilhosa, Gerciana, uma simpatia de pessoa, entendeu? Gerciana, eu preciso de ajuda, eu preciso que monte hoje, então assim... Você pode colocar expostos, a chuva e o sol não acabam os móveis. Exatamente, por isso eles têm um valor agregado, né, Júlio? Porque são caros, realmente são mais caros, mas valem a pena ser investidos. Porque estão nas intempéries.
mulheres, né? Então tudo tem que ser muito mais consistente, né? Para poder não ter um prejuízo ali na frente, né? Então, assim, todos os nossos parceiros aqui trouxeram muita confiabilidade para os proprietários, entendeu? Na hora do fechamento, e nós conseguimos entregar, graças a Deus, no prazo combinado, entendeu? E isso é muito importante também. Serrame, agora a gente vai passar para o teu lado espiritual, o lado familiar, né? A gente vai encerrar o programa, este bloco, falando também sobre isso. Eu soube que este ano você vai ser mãe, né? Era um objetivo que você tinha há muitos anos, mas infelizmente não havia conseguido. Mas este ano vai nascer o Vitor, o Vitor Cruz Simões Silva, né? Que vai ser sagitariano. Eu pensei que ele ia ser escorpião, mas ele vem com o signo de Sagitário, que é o signo que transita por todos os signos, já que ele é muito tranquilo, né? O sagitariano, ele é muito tranquilo, tem uma paciência, consegue conviver com o leão, que sou eu, consegue conviver com o touro, que é o Marco, consegue conviver com Capricórnio, que é teimoso. Virginiana, que sou eu. Virginiano, que é o louco da limpeza, que só pensa em limpeza, não consegue ver nada sujo. Você deve ser assim, né? Louca da limpeza. Eu não gosto de nada sujo, nada fora do lugar, mas eu tenho uma arrumação que ela só reside na minha cabeça, entendeu? Se estiver organizado na minha cabeça, tá ok. Pode até parecer que para as outras pessoas não tem uma organização, mas estando organizado, todo mundo diz que o virginiano tem toque. Mas enfim, o taurino, que é teimoso, e por aí vai, né? Ele vem aí. Como é que foi essa notícia que você seria mãe? Júlio, é uma busca que eu tenho há muitos anos. Você me conhece, há mais de 15 anos a gente vem tentando. E esse ano nós resolvemos abrir mão, não é, de tudo que pegava, né? A barriga tem que ser na minha barriga, tem que ser assim, tem que ser assado. Então chegou um momento tradicional. Chegou um momento que eu disse assim, gente, o que eu quero? É ter um filho? Então vamos para frente. O que precisar ser feito nisso, eu tive o apoio incrível da nossa família, do meu sogro, da minha sogra, do meu marido, lógico, né? Ele já tem uma menina que é campeã paulista, né? Acabou de ser esse final de semana, né? De 1,30 m, é só orgulho pra gente. E assim, eu precisava, sabe, Júlio, porque eu sempre achei que dentro do meu coração tem tanto amor, que eu precisava dar para um filho, entendeu? Porque eu acho que os meus amigos já não estavam aguentando mais, o Vitor também não. Então, tipo assim, agora eu vou ter alguém para dar esse carinho. Então, isso está revolucionando a minha vida. Eu não sei que Serrame é essa que vai aparecer depois de novembro, mas eu tenho certeza que vai ser uma mãe esforçada, vai ser uma mãe muito preocupada com a educação e a formação psicológica do filho, que eu vejo que hoje em dia as pessoas só querem ter os filhos e deixar na mão de babá, de outros tutores, né? E eu acho que talvez seja por isso que o mundo está tão maluco, né? As pessoas não conversam mais. E a gente vê como a família real inglesa, ela faz questão de cuidar dos filhos, né? A própria rainha faz questão de cuidar dos filhos, ficar ali do lado. A própria princesa, né? Que vai ser rainha, ela faz questão de ver os meninos se jogando no chão, levando o menino. Eles são muito preocupados com isso, com a família, né? Então, nós temos que seguir também o mesmo exemplo. Dom Pedro II também fazia a mesma coisa. Os filhos eram criados pela esposa e a gente foi perdendo isso com o passar do tempo, deixando na mão das amas de leite, das babás, enfim. Trabalho, né? A vida rápida, entendeu? Acabou tirando a mulher, né, desse papel, que era só esse papel. Mas eu creio que, assim, com uma boa ajuda, lógico, é difícil fazer sozinha, né? Ainda ter uma profissão e tal. Mas com uma boa ajuda, pessoas que você confia, né? Ali pertinho, mas você sempre está trocando, sempre conversando, olhando no olho. Eu acho que não tem ninguém, pelo menos a minha mãe, ela me conhecia no andar. Ela diz assim, hoje você está andando diferente, o que tem com você? Então eu acho que essa sensibilidade é que acabou um pouco nas famílias, né? Agora, Serrame, você quer identificar quando a mãe ou o pai, eles estão aborrecidos, principalmente a mãe, é quando ela pronuncia seu nome completo, né? Quando chama seu nome completo da pessoa, sabe que vem alguma coisa mais rígida, né? Fez alguma, quando chama assim, fulano, vem cá. Quando vem o nome completo da pessoa, com nome, sobrenome, o nome composto, aí você já sabe que você vai ser... A bronca vem. Castigado, vai receber alguma advertência ali. Mas é isso que é ser pai e mãe hoje em dia, né? Eu nunca fui
pai, mas eu sei como é difícil viver no mundo atual, com relação às drogas, que você tem que ter todo esse cuidado e saber como educar, né? Eu acredito que o não continua sendo a palavra mais importante na educação de uma criança. Até para os amigos, para os empregados, para as pessoas que você convive. Então, o não é importante, sim. Você tem que trabalhar o não. E saber não é edificante. É edificante. Você tem que saber, existem momentos que você tem que dizer não, né? Mas a mãe tem uma responsabilidade maior. Eu sou da época que dizia assim, eu quero sair, vai falar com a tua mãe. Eu acho que o Vale está valendo isso. Eu quero comprar isso, vai falar com a tua mãe. Eu acho que o Vitor vai ser o bonzinho e eu vou ser a má. Com certeza. A madrasta da Branca de Neve vai ser você. Falando em bonzinhos, mas eu sei que você descobriu a sua espiritualidade depois de muito tempo, né? Você descobriu esse lado espiritual que faltava. Você, vamos dizer assim, ser mãe e o lado espiritual, desenvolver esse lado espiritual. Você descobriu de que forma, Cirrame? Júlio, eu estava em Noronha, exatamente como eu descobri. Eu estava em Noronha, comecei a me arrepiar bastante. Sempre tive uma proximidade com o mar. Eu sempre amei o mar, inexplicavelmente. Eu sempre gostei de estar sentada, de só ficar olhando para o mar eu já melhorava. E aí eu vi uma imagem e aí eu perguntei, era uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, de Iemanjá, né? No sincretismo. E aí eu perguntei, se você for minha mãe, me guia, entendeu? E foi muito bonita a forma como aconteceu. Eu tenho uma família inteira católica. Eu continuo sendo católica porque eu acho que você não precisa abandonar. Você só precisa somar. Porque eu acho que todas as religiões do mundo estão pautadas no bem, no amor, em Deus e no próximo, entendeu? Então eu acho que tudo que tem isso, eu também já fiz cursos com o mestre Dan sobre xamanismo, sobre todas as coisas que você imaginar. Já fiz cura prânica, já fiz todas reiki, entendeu? Então eu acho assim que a gente esquece, a gente desenvolve muito o intelectual, mas esquece do espiritual. E a gente não é nada sem o nosso lado espiritual. Como é que você avalia todas essas experiências que você teve em relação à tua vida? Júlio, foram essenciais, não é? Porque... Para o autoconhecimento, inclusive? Total, entendeu? Porque hoje em dia eu sei que eu não sou o que eu estou vestindo, né? Eu não sou onde eu ando. Eu tenho eu comigo, né? Então, assim, eu não preciso de nada disso para ser feliz. E eu acho que isso a espiritualidade me trouxe, sabe? Ver um belíssimo pôr do sol, como a gente viu aqui hoje, as coisas entendeu? simples da vida. Essas coisas que são as coisas mais incríveis e nós só vamos ser felizes quando nós tivermos a percepção de que isso realmente é o que há, entendeu? Você estar com a família, você abraçar um filho, um animal que você ama, entendeu? Isso é muito mais importante do que... conversar, tá nos bons momentos, porque a vida... trocar energia, né? É tão passageira, né? A gente vê que isso é tão passageiro, daqui a pouco você virou uma plaquinha lá com a data do teu nascimento e a data da tua partida, né? Do teu desencarne, a tua despedida do plano humano, né? O que vale foram as pessoas que você tocou com seu amor, com as suas atitudes, entendeu? Eu acho muito importante a gente falar com todo mundo nos olhos, entendeu? Sabe ter aquela conversa. O diálogo assim, franco. O diálogo franco. E assim, é muito importante também a gente conversar com todas as pessoas do nosso dia. Então eu digo sempre bom dia para os porteiros que ficam ali, para as moças que ficam limpando, tal. Eu saio chamando todo mundo de bonito. Oi, bonita, tudo bem, bonito? Porque é tão bom a gente às vezes tá com um dia assim muito carregado, né? Deixou a mãe em casa doente, deixou o filho sem tomar café, brigou com o marido. Aí quando você depara-se com uma pessoa que está também cheio de rancor, cheio de coisas negativas que joga em você, e você pega... Acaba dando recebimento nessa energia, né? E acaba rebatendo isso, né? Exatamente. E justamente, não pode, né, Júlio? A gente tem que ser o espelho do pai, né? O pai é o quê? Ele abraça, lógico, ele não é bobo, né? A gente também não pode, eu tive muito a minha fase boba, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, assim, com o meu casamento com o Vitor também, ele conversando muito comigo, eu dei aquela evoluída de ter a percepção também que nem tudo é bom. Vocês conversam quando estão lá no ar, os dois? Conversamos muito. Os dois muito. Lá voando. O Vitor pilota avião, helicóptero. Pilota avião, helicóptero. Pilota essa Ferrari aqui. Brincadeira, gente. Mas assim, é
muito gostoso. E a gente tem, eu e ele, né, uma parceria incrível. Nós não somos perfeitos, nós temos os nossos erros, mas a gente se ama mais a cada dia, se compreende mais a cada dia. Eu estava lhe falando que ele é meu melhor amigo, é a pessoa para quem eu ligo, para quem eu quero contar as coisas, o que eu penso, entendeu? E isso é muito gostoso, a gente dá muita risada à noite. O amor maduro, ele é mais gostoso. Serrame, muito obrigado por nos receber aqui, por mostrar para a nossa equipe, os nossos telespectadores, esse projeto maravilhoso dessa casa aqui no meio da Amazônia. Eu espero que outros projetos venham e que a gente continue tendo o seu profissionalismo, a dedicação da sua equipe para trazer coisas bonitas, projetos bonitos como esse aqui que a gente está visitando. Muito obrigado mesmo. Júlio, eu adoro você, o Marco, a sua equipe, entendeu? Vocês fazem parte da nossa sociedade de uma forma... Vocês estão tão arraigados em todas as nossas lembranças que eu lembro quando eu tinha... Vou chorar. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, que você estava lá presente, entendeu? E hoje eu já estou com 37 e a gente está aqui. A nossa amizade continua, entendeu? A admiração mútua. E isso é muito especial. Muito obrigada, meu amigo. Imagina. Por essa visita linda. Imagina. Obrigado. Semana que vem eu volto com mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Até semana que vem.